Quase sempre que leio aquela passagem em que Jesus está dormindo no barco no meio de uma tempestade, enfrento a tentação de criticar os discípulos pela sua falta de fé, como Jesus fez. Como é possível que andando com um mestre e vendo tantos milagres, não tinham fé para enfrentar aquela situação? Mas logo tenho que abandonar esse pensamento por duas razões. A primeira é que estou infinitamente longe de ter a autoridade do mestre para repreender quem quer que seja por causa de sua pequena fé. A segunda razão, tão óbvia quanto a primeira, é que se eu estivesse naquele barco, seria merecedor da mesma repreensão que os amedrontados discípulos ouviram. Tempestades violentas também me assustam. Olhando atentamente para a passagem de Mateus 8, 23 a 27 e os relatos paralelos de Marcos e Lucas, textos que conheço desde criança, tenho aprendido lições que sempre estiveram ali, mas que a caminhada na fé e a maturidade vão tornando mais visíveis ao longo dos anos. Permita-me compartilhar algumas, esperando que sirvam de encorajamento ou, pelo menos, recordação daquilo que você provavelmente já sabe. Primeira, estar com Jesus não nos isenta de enfrentar tempestades. No parágrafo anterior, vemos Jesus advertindo seus ouvintes de que segui-lo nem sempre seria confortável. Segunda, obedecer a Jesus pode, eventualmente, nos levar a enfrentar tempestades. Marcos e Lucas afirmam que Jesus mandou passarem para outra margem e eles obedeceram. Terceira, durante uma tempestade, Cristo pode parecer inerte ou inativo aos nossos olhos, mas isso não significa que Ele não está lá. Quarta lição, nossas orações podem, por vezes, não ser sinal de dependência e confiança, mas de desespero. A maneira como eles se dirigiram a Jesus para o acordar mostra pavor e não confiança. Quinta lição, Cristo ouve a nossa oração a despeito da motivação dela. Isso porque o Espírito Santo intercede por nós, como diz o apóstolo Paulo, porque não sabemos orar como convém. Ele acordou e os socorreu. Sexta lição, Cristo age em nosso favor a despeito do tamanho de nossa fé. Repare que Ele não precisou da fé deles para fazer o vento parar e o mar se acalmar, o que prova que Deus realiza milagres sem precisar da minha e da sua fé. Isso precisa ficar bem claro numa época em que pessoas são acusadas em algumas igrejas de não receberem bênçãos materiais porque não usam a sua fé. A pergunta de Jesus a eles não significa que se eles exercitassem a fé sem precisar chamá-lo, teriam feito cessar a tempestade. Mas sim que se eles soubessem de fato quem Ele era e que podiam confiar nele plenamente, isso sim significa ter fé, saberiam que aquele barco não afundaria apesar da tempestade. A ideia principal do texto não é garantir que toda tempestade será aplacada miraculosamente. Ficaria claro depois para os discípulos que aquele barco não teria afundado, mesmo que a tempestade durasse mais tempo e cessasse naturalmente. Afinal, não era a hora nem a forma do Messias morrer. A sétima lição é o que ele quer nos ensinar. Quem ele é e que, por ser ele quem é, nós podemos confiar nele. A pergunta que os discípulos fazem entre si depois de presenciarem o poder de Jesus é significativa. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eles sabiam com base em várias passagens do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles conheciam, é que somente Deus pode dominar a fúria do mar. Jesus então mostra que é Deus encarnado aqui e agora, Emanuel, o Deus conosco, que vai realizar todo o seu propósito. Nada acontecerá fora de seus planos. Que essa reflexão nos ajude a enfrentar as tempestades com confiança. Um grande abraço.